Alexandre Carvalho, do canal do YouTube, Alexandre Carvalho, Projeto Bendip, retornando para comentar essa prova do atletismo masculino, a prova dos 110 metros com barreiras do atletismo. Ela é disputada nos Jogos Olímpicos desde 1896, portanto, já foi realizada em 30 ocasiões em Jogos Olímpicos e apresenta um fortíssimo, um sensacional domínio dos Estados Unidos. Talvez seja o domínio mais intenso da história do atletismo, esse domínio norte-americano. Os norte-americanos, tudo começou lá em 1896, em Atenas, quando o Thomas Curtis conquistou a medalha de ouro, depois Alvin Krajins lá em 1900, Frederick Schull em 1904, e foi seguindo uma sequência de vitórias norte-americanas, inclusive com a conquista das 3 medalhas em disputa, tanto ouro, prata quanto bronze. Nos 4 Jogos Olímpicos seguintes aos Jogos de Atenas, os norte-americanos ficaram com todas as medalhas. Em 1920, o Canadá quebrou essa hegemonia norte-americana, com Earl Thompson conquistando a medalha de ouro, mas em 1924 o Morris Kinsey conquistou a medalha de ouro à frente do Sidney Atkinson da África do Sul. Só que em 28 Atkinson de novo conquistou a medalha de ouro, derrotando os Estados Unidos pela segunda vez. Porém, depois dessa vitória sul-africana, os norte-americanos novamente mantiveram um fortíssimo domínio, com vitórias de 1932 a 1972, ou seja, nada menos do que 40 anos hegemonizando a prova e colocando no pódio pelo menos 2 atletas para receber a medalha. Inclusive, de 1948 a 1960, os norte-americanos conquistaram novamente todas as medalhas na prova. Um resultado absurdo desse poderoso time norte-americano na prova dos 110 metros com barreira. Eles fizeram isso de 1900 a 1912, conquistando as 3 medalhas, numa época em que o atletismo não era tão disputado, os países não estavam tão desenvolvidos, porém repetiram esse feito de 1948 a 1960, numa época em que já havia um desenvolvimento maior do atletismo mundial. Posteriormente, os americanos foram vencendo a prova, em 48 com o Porter, em 1952 o Harrison Gilliard, que havia sido campeão dos 100 metros em 1948, em 56 e 60 o Lee Kelly foi bicampeão da prova, o primeiro bicampeão olímpico dessa prova. Em 1964, Rhys Jones, Willie Davenport, 68, e Rodney Milburn, em 1972. Um fortíssimo domínio norte-americano, que os Estados Unidos perderam apenas 2 vezes essa prova, de 1896 a 1976. Posteriormente, já na sequência seguinte dos Jogos Olímpicos, os norte-americanos já não dominaram com tanta força, mas ainda assim um forte domínio. Em 1976, a França ficou com a medalha de ouro, com Guidry derrotando Alejandro Casanhas de Cuba. Os Estados Unidos, com Davenport, o campeão de 68, ficaram com a medalha de bronze. Em 80, os Estados Unidos boicotaram. O Thomas Munkelt, da Alemanha Oriental, derrotou Alejandro Casanhas de Cuba e conquistou a medalha de ouro. E, novamente, os Estados Unidos voltam a hegemonizar a prova, com o Roger Kingdon vencendo em 84 e 88, mas o Mark McCoy, do Canadá, em 92, conquista a medalha de ouro à frente de 2 dos competidores norte-americanos. Mas o Allen Johnson, em 96, em Atlanta, retoma a vitória para os Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos de novo passam por uma situação única na história deles, que foi ficar 3 Jogos Olímpicos sem conquistar a medalha de ouro na prova. Embora tenham conquistado prata e bronze em 2 ocasiões, perderam em 2000 para o Anier Garcia de Cuba, o Xiang Liu da China venceu em 2004 e o Dairon Robles foi o campeão em 2008, Cuba conseguindo aí 2 heróicas medalhas de ouro. Os Estados Unidos, com Iris Merritt, recuperaram o título em 2012, mas a Jamaica, que era mais tradicional nas provas sem barreiras, a Jamaica desenvolveu uma fortíssima equipe e conquistou no Rio de Janeiro, com Omar McLeod, a sua primeira medalha de ouro nos 110 metros com barreiras, inclusive com os Estados Unidos não conquistando medalha na prova. E em 2020, o Hansle Parchment conquistou a medalha de bronze. E agora o Grant Holloway, em Paris, na França, finalmente conquistou
a medalha de ouro de novo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, de 2000 a 2020, sofreram mais derrotas, considerando que Moscou houve boicote, sofreram apenas 4 derrotas de 1896 a 1996. Porém, nesse período de 2000 a 2020, sofreram nada menos do que 5 derrotas e venceram apenas uma edição dos Jogos Olímpicos. No quadro de medalhas, um domínio norte-americano é absurdo, um total de 56 medalhas, lembrando que foram distribuídas 89 medalhas na história. Os norte-americanos conquistaram 56 medalhas e chegaram ao pódio em 28 das 30 edições olímpicas. Só não conquistaram medalha no Rio de Janeiro e em Moscou. Impressionantíssimo o resultado norte-americano na prova. E dessas 89 medalhas, os norte-americanos ficaram com 56, ou seja, deixaram apenas 33 para o resto do mundo, sendo que conquistaram 20 medalhas de ouro. Lembrando que 3 derrotas apenas sofridas, até 1976. Em segundo lugar, Cuba aparece com 2 medalhas de ouro, o Anier Garcia e o Darion Robles, e a Jamaica, nos tempos recentes, conseguiu se colocar na terceira colocação na prova. O domínio norte-americano é tão absurdo que qualquer país que se destaque por 2 ou 3 edições olímpicas na atualidade já consegue avançar muito dentro do quadro geral de medalhas da prova. A Jamaica, portanto, essas 5 últimas medalhas foram de 2012 a 2024. E a Jamaica conseguiu, com essas conquistas, chegar à terceira posição no quadro geral de medalhas. É seguida por Reino Unido, França, o Canadá com as suas 2 medalhas de ouro, África do Sul, a União Soviética com 2 medalhas de bronze, fica aí entre os 8 países com o maior número de medalhas da prova, com 2 medalhas apenas contra 56 dos Estados Unidos. Tamanho domínio norte-americano na prova. Outros países com medalha, a Espanha, a Alemanha, no caso inclui também a Alemanha Ocidental, Finlândia, Itália e Suécia. Poucos países, um quadro pequeno, poucos países conquistaram medalha nessa prova. Então, em 30 edições dos Jogos Olímpicos, os norte-americanos conquistaram medalha em 28, de um total de 89 medalhas, conquistaram 56, e num total de 30 disputas em Jogos Olímpicos, venceram 20. Realmente, um domínio arrasador dos Estados Unidos. Estados Unidos, Cuba e Jamaica, os países com o maior número de medalhas na prova. Bem, vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Alexandre Carvalho, Projeto Bendip. Até um próximo vídeo.